Olá, queridos alunos do estado de São Paulo, tudo bem com vocês? Sou o professor Mauro e estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa da primeira série do ensino médio. Estou aqui com a companhia da professora Márcia. Boa tarde, professora Márcia, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, estudantes. Obrigada novamente, professor Mauro, pelo convite, tá? Certo, ótimo. Sempre muito bom ter a senhora aqui com a gente, né? Muito bom. Ótimas participações sempre. Eu agradeço. Então, pessoal, hoje nós vamos dar sequência à mesma aula, né? Dar continuidade à aula, ao conteúdo da aula passada. Na tela, por favor, o que faremos hoje? Hoje nós vamos relembrar as figuras de linguagem, metáfora, personificação e metonímia. Oferecer um modelo de correção para uma atividade que propomos na semana passada, né? E elaborar um roteiro de leitura. É sempre muito importante vocês terem o caderno de vocês em mãos, tá bom? Porque é o que faremos hoje. Vamos, a partir da atividade que fizemos na semana passada, elaborar um roteiro de leitura. Tá certo? Porque assim, se vocês estão bem lembrados, semana passada a gente trabalhou com figuras de cinema, falamos de Titanic, filmes como se fosse a primeira vez, e um pecado. Eu esqueci o nome da escola do Harry Potter. Professora, como é que pode um negócio desse? O pessoal ficou me odiando por conta disso. Hogwarts. Mas uma semana depois, né? Tudo bem. Vamos lá. Para início de conversa. Na última aula, revisamos os elementos que estruturam uma narrativa e associamos com outras formas de contar a história. Então, revisamos isto. Para tanto, utilizamos o exemplo do cinema. Filmes que você escolheu e o famoso clássico dirigido e escrito por James Cameron, Titanic. Foi o que fizemos. Nesta aula, vamos continuar neste trabalho com narrativas, buscando descobrir como os autores constroem significados a partir do trabalho artístico com a linguagem. Mas antes de a gente falar mais sobre isso, responda em seu caderno. Vai lá, pega o caderno, rapidão lá, pega o caderno e escreva, anote, responda e compartilhe com a gente no chat. A pergunta é: qual das frases abaixo é um exemplo de metáfora? Você tem duas opções aí. Então, por favor, você tem um minutinho para responder a gente e já voltamos. Qual das duas frases é uma metáfora? Vamos lá? Então, professor Mauro, alguns alunos aqui, a maioria, né, como diz o professor, é sempre importante ter o caderno, anotar tudo, colocar as datas, né, Claro, para ter uma sequência das aulas. A maioria está aqui respondendo a letra B. Nossa, a letra B. Na tela, por favor. Qual das duas frases abaixo é um exemplo de metáfora? A letra A, Diolindo terá uma noite de almirante. É uma metáfora. A letra A é a metáfora. A agulha conversava com a linha, dizendo ser mais importante. A agulha conversando com a linha, personificação. Gente, nós construiremos este conteúdo hoje, né? Vamos tentar compreender um pouquinho mais do que seja metáfora, personificação e metonímia. Mas antes eu queria perguntar para você, que você participasse conosco. Então, compartilhe conosco no chat. Você lembra o que é metáfora? Metáfora. Você lembra o que é? Então, um minutinho para você participar conosco. Responda, por favor, o que seria uma metáfora?
Então, professor Mauro, aqui os alunos, né, estão aqui participando, né? Muitos responderam que não lembram. E um aluno aqui, Luiz Gustavo, ele disse que metáfora é uma comparação. E a Ludmila também fala que acha que é uma ideia, né? Excelentes participações, muito obrigado a vocês. Obrigado, professora Márcia, como sempre, nos colaborando conosco. Pessoal, é isto mesmo, né? Não saber o que é metáfora é normal, sem problemas. Mas, na realidade, acredito que vocês saibam, sim, como a Ludmila e o outro aluno, né? Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo. Muito obrigado, Luiz Gustavo e Ludmila. Metáfora, assim, sempre que a gente vai dar um conceito para vocês, explicar algo, é sempre algo muito maior do que o que nós estamos propondo aqui. Né? A princípio, o que eu falaria, como é que eu definiria a metáfora de maneira bem resumida? O seu professor, com certeza, ele pode aprofundar muito mais com vocês. Vamos pegar assim, tem uma palavra aqui, outra palavra aqui. Se eu comparo essa palavra com essa palavra, eu tenho uma comparação. Por exemplo, meu verso é igual a sangue. Eu estou comparando as duas. Agora, quando eu conecto os dois conceitos, as duas palavras, eu falo, meu verso é sangue. Criei uma metáfora. Então, está próximo do que os alunos responderam. Está próximo de uma comparação. Só que na metáfora, as ideias não seguem paralelas. Na metáfora, as ideias seguem juntas, né? Se assemelhando e se completando. Como no caso de Olinda terá uma noite de almirante. A noite de almirante é porque a almirante tem uma noite espetacular, né? Uma noite de luxo, uma noite de prazeres, né? Então, quando eu falo que Diolindo terá uma noite de almirante, eu coloco o almirante como sinônimo de prazer. E eu crio uma metáfora. Logo, ter uma noite de almirante é ter uma noite de alegria, de felicidade. Assim como eu falo, meu verso é sangue. Então, meu verso é sangue. Então, eu estou assemelhando. Eu estou falando que meu verso, ele é dor, ele é forte, ele é agressivo, né? Então, metáfora é uma comparação que se conecta a palavra com aquele termo que eu faço a semelhança. Ficou claro, professora? Consegui? Ficou claro? Ficou objetivo? Ficou bem objetivo, professor. Então, meu objetivo aqui é esse, agora tá? eles já vão responder corretamente. Sim, vai ser importante quando elaborarmos na aula de hoje o nosso roteiro de leitura. Então, próxima pergunta na tela. Para essa pergunta, mais um minutinho. Personificação ou prosopopeia? O que é? Tá lembrado? Então, vamos lá. Um minutinho para você. Então, professor Mauro, é sempre uma grande satisfação essa interação dos alunos nas nossas aulas, Ótimo, né? excelente, Né? muito bom. Então, temos aqui até um nome carinhoso, a Ana Martinha, né? Ana Martinha, Ela, nome. ela diz aqui que são a mesma coisa, Exato. né? O Renan também, ele fala que é a escrita dos sons. Ele está confundindo com onomatopeia. Isso. Onomatopeia é a escrita dos sons. É a imitação dos sons, né? Exatamente. Boom, aí você escreve boom, B-O-M, né? Catapum, Atim. atim, né? Na realidade, em português, a escrita do som do cachorro latino é au, au, au. Em inglês é roof, roof, roof. Curiosidade aleatória, desculpa, mas vamos lá. Mais participações, professora? Com certeza. A Nicole, ela diz aqui que é dar vida aos seres inanimados. Não falaria melhor. Exatamente isto. Personificação, no caso do conto que lemos há
2 semanas, né, 2 aulas atrás, quando a agulha e a linha estão conversando, você tem uma personificação. Quando você tem seres inanimados criando vida, criando sentimentos, ações humanas. Né? Nas fábulas, por exemplo, no conto do Machado de Assis, a agulha e a linha. Você pode chamar de personificação ou de prosopopeia. Certo? Prosopopeia. Uma última questão nesse assunto ainda, essa é importantíssima. 1 minuto para vocês responderem na tela. Metonímia. O que é? 1 minutinho. Então, professor Mauro, aqui os alunos estão interagindo, mas alguns estão comentando que não estão lembrando, né? Que verificam se a metonímia é igual à prosopopeia. Vamos lá. Na realidade, metonímia, a forma mais clara de explicar para vocês, relembrar, né? Porque esse assunto já está antigo aqui na escola, né? A professora falou para você há algum tempo, é a parte pelo todo. Eu acredito que isso fica um pouquinho confuso na mente da gente. Eu vou contar uma historinha, coisa rápida. Eu tinha um amigo que toda vez que ele queria dormir, né, ele pingava no travesseiro dele um pouquinho do perfume da namorada dele. Para quê? Para que durante a noite, né, ele sentisse o cheirinho da namorada e ficasse um pouquinho mais feliz lembrando dela, né? Olha só, ele gostava do perfume da namorada, professora? Ele gostava do perfume da namorada? Não, com certeza, ele gostava da namorada, né? Exatamente. O perfume é a parte, o todo é a namorada. Então, o que é metonímia? É quando você tem a representação de uma parte que te leva ao todo. Ele, no caso, ele estava apaixonado pelo perfume? Não, pela namorada. Então, quando a gente fala em processo metonímico e metonímia, é quando você tem uma parte que te leva ao todo. Por exemplo, quando você tem algum elemento da narrativa, algum pedaço da narrativa, algum trecho da narrativa que te leva ao geral. Por exemplo, em geral nas novelas, quando aquela vilã está com muita raiva da mocinha, ela pega um vaso de planta, de flores, e joga na parede. Ela não está com raiva do vaso, não está com raiva das plantas, ela está com raiva da mocinha. Bom, se ela mata a mocinha, acaba a história. Então ela faz o quê? Desconta a raiva dela no vaso. O vaso é uma parte, o todo é a mocinha. Então aquilo mostra o quê? O ódio, a violência, a agressividade dela. Metonímia a gente pode usar em outros momentos. Por exemplo, eu li Camões, né? Você leu a parte, que é o escritor, o todo é a obra dele, né? Eu adoro a língua portuguesa. A língua portuguesa tem muita coisa, literatura, gramática, linguística. Acordei lendo Machado de Assis. Perfeito, professora. Não pegou Machado de Assis para ler, mas a obra Exatamente. dele. Por que eu estou falando isso hoje? Porque nós vamos entrar em roteiro de leitura. Então, para você conseguir entender completamente as funções do texto, né, o objetivo do escritor, do autor, ao produzir aquela narrativa, é necessário que você entenda essas figuras de linguagem. Olha, quando ele escreve isso, ele está apontando para aqui. Quando ele usa metáfora por esse objetivo. As figuras personificadas, que são seres inanimados, se remetem a outro tipo de situação. Então isso é sempre bom a gente estar dando uma relembrada, né? Aí sim a gente entende o total do texto. Eu vou abrir meu coração com vocês aqui. Na realidade, se você disser para mim que... Eu, professor, peço para você ler um texto como O Cortiço, do Luiz Azevedo, né? Estou dando branco aqui agora, professora, desculpa. Se eu peço para você ler o texto O Cortiço, do Aloysio Azevedo, e você fala, nossa, esse livro não presta. Bom, calma lá. Existem milhões de pessoas que comprovam que esse livro é bom. Você pode não ter gostado dele.
Perfeito, a sua opinião, correto. A sua opinião, ninguém vai poder contestar. É a sua opinião. Agora, falar que esse livro é ruim, não dá. Por exemplo, eu não consigo diferenciar Mozart de Chopin, de Schubert, de, sei lá, Beethoven, de Vivaldi. Eu não consigo escutar música clássica, mas sei que é bom, por conta que é a música que é tida como espetacular. Muitas pessoas que estudam esse tipo de música comprovam que a música é boa. Assim como as pessoas que estudam literatura comprovam para você, olha, o cortiço é bom. Você tem todo o direito de não gostar de música clássica, como também tem direito de não gostar do cortiço. O problema aí é não conseguir entendê-lo. Agora, se você não entende e não gosta, o nome disso é preconceito. Então, assim, não seja preconceituoso com os textos, né? Leia e fala, olha, não é para mim, não gostei, prefiro outras coisas. É um direito que você tem. Então, resumindo na tela, todas as partes de uma narrativa literária são estruturadas para criar os efeitos pretendidos pelo autor. O trabalho com os personagens, o ambiente em que o enredo transcorre, o desenvolver mais dinâmico ou lento da narrativa, assim como a forma como o narrador se posiciona, o clímax, o desfecho. Todos os elementos que compõem a narrativa são combinados de forma que cada história esteja carregada de subjetividade e que, ao longo da leitura, possamos ser levados aos significados propostos pelo autor e por outros que possamos depreender a partir da leitura. Professor, é assim, quando eu leio um texto literário, eu crio uma expectativa para ele. E depois que eu leio, né, eu tenho as minhas ideias sobre ele. Você, quando lê esse texto, você também cria outras ideias. O nome disso é literatura, né? Quando você vai criando significados a partir da sua leitura. Metáfora, metonímia, personificação, antíteses e as demais figuras de linguagem. Lembra que na última aula eu pedi que vocês lessem ao finalzinho da aula um conto, Noite de Almirante. Professora, lembra desse conto? Sim. O Conto de Noite de Almirante é aquele conto, a história do Diolindo, né? Isso. Resumindo a história é assim, você deve ter lido, se não leu, eu resumo para você. O Diolindo, ele é um rapaz que ele passou alguns meses fora em trabalho de marinheiro. Uns 6 meses, se eu não me engano. Nesse período, antes de viajar, ele falou para a amada dele, olha, a Genoveva, você me espera? Ela, te espera, os dois se amavam. E quando ele voltou, ele pensou em ter uma noite de almirante. Nossa, vai ser maravilhosa a minha noite de almirante com a Genoveva, né? Só que a Genoveva não esperou por ele. 6 meses depois ela casou. E a história se desenvolve a partir do encontro entre a Genoveva, o reencontro, né? Entre a Genoveva e o Diolindo. O Diolindo não conseguindo dizer tudo o que sente para ela, a raiva dele, né? Ele acaba ficando com vergonha, volta para o barco e acaba mentindo para os amigos, dizendo que teve uma noite de almirante maravilhosa, né? Quando na realidade ele perdeu a Genoveva porque foi viajar. Se vocês lembram muito bem, na tela fizemos assim, olha, elementos da narrativa. Noite de Almirante. Nós não fizemos com Noite de Almirante, fizemos com Titanic, fizemos com o seu filme de preferência, né? Fizemos com o Apólogo. Noite de Almirante seria isto. Título, Noite de Almirante. Narrador onisciente, é aquele que sabe tudo o que acontece na história. Personagens, Diolindo, Genoveva, são os protagonistas, e Dona Inácia. E alguns personagens que passam, né, aleatoriamente, mas assim, principal são esses 3. O espaço, o lugar onde a história acontece, Rio de Janeiro. O enredo, Diolindo retorna de viagem e cobra a promessa de amor de sua amada Genoveva, que não o esperou, tendo casado com outro. O conflito, a promessa de casamento do casal. Tempo cronológico, a história se passa do começo, meio e fim, não tem tempo psicológico, a história é uma narrativa linear. Clímax. No clímax da história, para quem leu sabe que o clímax é quando o Diolindo entrega o presente que trouxe da viagem a Genoveva e ameaça se matar. No desfecho, Diolindo volta ao navio e mente sobre o encontro com a amada. Este é o meu roteiro, é o meu elemento da narrativa do meu trabalho com o Noite de Almirante. No final da aula, não sei se você lembra, foi o que eu pedi para você fazer. Leia a Noite de Almirante. Na realidade, vamos fazer assim. Vamos elaborar um roteiro de leitura agora. Eu queria que você, a partir do Noite de Almirante, que pedi para você ler, de algum outro conto que você pode ter lido, de algum outro livro que você leu,
Ou se você não lembra de nenhum, pode ser um filme. Semana passada falamos de filme. E eu vou passar para vocês algumas perguntas e dar um tempinho para você responder. E vamos comentando essas perguntas. Não tem como eu saber qual filme, qual conto, qual história você está fazendo no seu roteiro na sua casa, né? Sempre que eu precisar usar algum exemplo, eu usarei o exemplo do Noite de Almirante, ou algum outro que passe na minha cabeça. Mas seria importante que você fizesse esse trabalho, porque é a forma como você encontrará de, no futuro, conseguir desenvolver o seu senso crítico em relação às demais histórias, às demais narrativas. E quem sabe, né, lendo aqueles livros obrigatórios para vestibular, você consegue se orientar e se organizar, sabendo o que procurar em cada um deles. Tá certo? Então vamos lá? Então, primeira parte. Tem em mãos, na tela, caderno, caneta, lápis e borracha, e responda as perguntas que seguem. Primeira pergunta. Escreva na parte superior da folha do caderno o nome do conto e do autor. Escolha um conto, o livro que você leu. Se você não lembra de nenhum, um filme, tá? Tal qual fizemos na última aula. E na parte superior da folha de caderno, escreva aí o nome do conto e o nome do autor. 30 segundinhos, já voltamos. Então, professor Mauro, os alunos, eles estão aqui, ou seja, interagindo de uma forma assim que eles não estão tendo tempo hábil para fazer as questões aí, né? Colocar, se organizar, então, né? Por enquanto, nós pedimos para eles apenas colocar o nome do autor, né? E o nome do conto. Por exemplo, Noite de Almirante, Machado de Assis. Se organiza direitinho, vai ter tempo. A primeira atividade foi 30 segundos, né? Vamos ter mais tempo agora, né? Isso. A pergunta número 2, tá, né? É qual, professora? A 2 na tela. Escreva em 4 linhas um resumo do enredo do filme. Lembre que o enredo é a história. Então, em 2 minutinhos, você, por favor, escreva no seu caderno o enredo, o resuminho da história. Gente, 3, 4 linhas, o enredo da história. Tá certo? Por exemplo, no caso do Noite de Almirante, Diolindo volta para casa e encontra sua amada casada e quer discutir a relação. Questão muito curta, tá bom? O enredo, 3, 4 linhas. 2 minutinhos para vocês, tudo bem? Vamos lá?
pescar aqui várias participações. O Iago, por exemplo, diz que ele leu 20 mil léguas submarinas, né? Júlio Verne. A Yasmin deve ter Vingadores, esse é o filme, né? Titanic é o filme que a Anne está fazendo. A Amanda está escrevendo o roteiro dela sobre Alice no País das Maravilhas e Alice através do espelho. A Sabrina está fazendo o roteiro dela sobre A Droga da Obediência, do Pedro Bandeira. Pedro Bandeira, né, se não me engano, Pedro Bandeira. E sobre a segunda questão, a Nayara está falando, um bruxo que passa por várias aventuras com seus amigos em Hogwarts. Deve estar falando de Harry Potter, com certeza. E a Yasmin fala de quem? Nós estamos falando aqui da Dona Hermínia, né, que descobre que vai ser avó e desmaia na estreia do programa dela. Isso, esse livro eu não me recordo. Não, a Dona Hermínia, ela deve estar falando como se diz, do filme, né? Ah, tá, bacana. Nossa, estamos aprendendo muito com vocês. Pergunta 3. Na tela. Minha mãe é uma peça 2. Minha mãe é uma peça 2. Obrigado, professora. Muito obrigado. 3. Como eram as roupas vestidas pelas personagens? Isso é importante. Roupas de época, simples, de festa, caras, o que remetem. Então, o roteiro é, de acordo com o filme, livro que você está fazendo, como eram as roupas vestidas pelas personagens na pergunta 3. Para essa pergunta, 1 minutinho. Vamos lá? Então, professor Mauro, aqui a interação dos alunos está bem enriquecido, né? A aula, né? Ótimo. Aqui alguns falam traje simples, roupas reais da época, né? Exato. Gente, isso é importante porque ajuda a completar o cenário e as informações da narrativa. Eu costumo falar sempre, olha, minha avó, ela conta história pra caramba, mas minha avó não faz literatura. Para que seja literatura, é necessário que exista todo um trabalho com a linguagem. Se o personagem está usando um tipo de roupa ou outro tipo de roupa, isso ajuda a compor a sua personalidade. Tem um livro muito bacana, eu recomendo a leitura, chamado Madame Bovary. Se você prestar atenção nos chapéus que eles usam ao longo da história, você vai perceber que no chapéu está a personalidade de cada um dos personagens, por incrível que pareça. Tem um outro livro chamado O Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente, né? É até um dos livros obrigatórios, né? Nas escolas é clássico, né? Onde cada personagem carrega um equipamento, né? O equipamento, estou exagerando. Cada um carrega alguma coisa consigo. Um carrega uma mala de dinheiro, outro leva consigo, né, um fidal, um criado, né, um fidalgo leva um criado. Ou seja, isso ajuda a compor a personalidade da pessoa. Então, é importante que você note quais roupas o personagem está vestindo. Professora, qual é a próxima pergunta? Então, na tela, vamos lá seguindo o nosso roteiro, né? As personagens se parecem com pessoas reais? Quais atitudes que elas tomam comprovam isso? 2 minutinhos? Vamos lá. Respondam, por favor. Já voltamos.
Então, professor Mauro, é muito gratificante ver a participação dos alunos, né? Que ótimo. Eu gostaria de ler todas as respostas, né? Mas como nós estamos com pouco tempo aí, né? Então vamos lá. Exato, temos que terminar nosso roteiro de leitura. Mas respondendo o que nessa, professora? Então, o Guilherme, ele fala que sim, suas emoções, né? A Natália, ela fala sim que pelas atitudes. O Felipe, ele fala que as pessoas agem como pessoas reais e demonstram seus sentimentos. E por fim aqui, né? Mais uma resposta, a Stephanie. Emoções, desespero, aparência e personalidade. Pegar a ideia. É isto mesmo. Tudo isso ajuda a compor o cenário. Gente, temos algumas perguntas para fazer para vocês, para poder compor o nosso roteiro de leitura, né? Vamos dar um pouquinho menos de tempo. Então, tentem ser objetivos nas respostas para que nós consigamos chegar até o final do roteiro, né? Vamos lá? Pergunta 5. Na tela, qual é a relação entre o local e a época em que a história se passa e o comportamento das personagens? É assim, a história se passa num período e no lugar. Qual a relação entre essa pessoa? Por exemplo, a história se passa no espaço. Qual a relação dela com o espaço? A história se passa na floresta. Qual a relação dela com a floresta? A história se passa, sei lá, num cruzeiro, né, no caso Titanic. Qual a relação dela com este cruzeiro? Então, um minutinho, a gente já volta. Olá, eu estou vendo aqui o Wesley respondeu cidade, o Cauã colocando a Idade Média. Então, mas associe este ambiente com os comportamentos, né, dos personagens. Olha, se você não conseguir responder as questões, eu sei que agora vai ter muito pouco tempo, dá um print na tela. Se você estiver vendo essa aula em reprise, dá um pause e responda a questão. Não deixe de responder não, participe. A próxima pergunta, mais um minutinho. Na tela. Observe as personagens quanto ao seu perfil psicológico, os valores que defendem e a sua participação na trama. Lembra disso? E responda. Qual é a sua opinião sobre o comportamento dos personagens? Você concorda com o que os personagens fazem daquela história? Por exemplo, eu falei do Titanic, Noite de Almirante, a Agulha e a Linha, do Machado de Assis, né? Então, qual é a sua opinião sobre o comportamento dessas personagens? Então, um minutinho. Stephanie, muito obrigado por você participar com a gente. A Stephanie fala aqui, olha, concordo com o comportamento, eles estão isolados e o desespero é grande. Do conto, né, do livro, do filme que ela leu. Gente, próxima pergunta, 30 segundinhos. Vamos lá, se você não conseguir responder a tempo, você dá um print na tela, se estiver vendo em reprise, dá uma pausa aí. Qual é a mensagem do conto? Ou do livro, ou do filme? Qual é a mensagem da história que você leu? 30 segundinhos, vamos lá?
Isabela, ela conseguiu participar com a gente. Eu achei muito legal, que fiquei curioso para saber qual história que ela está lendo. A mensagem que ela tirou do conto é que a vida pode ser dura. O Kaique, nunca desista, é a mensagem que ele consegue extrair da história, né? Bacana. Mas 30 segundinhos para a próxima pergunta. De novo, se você não conseguir participar porque o tempo é pouco, você dá um print na tela. Na tela, por favor, dá um print na tela, dá um pause se estiver vendo em reprise. Qual é a ideia dominante que sustenta a história do conto que você leu? Qual é a ideia dominante? O que é a ideia central, olha, que perpassa toda a história? Olha, a mensagem é essa, a ideia principal é esta. 30 segundinhos, responda, por favor, participe com a gente no chat, está muito legal. A Amanda, ela diz aqui que a ideia que perpassa toda a história do conto que ela leu foi as crianças e sua imaginação. A Giovana fala de escolhas e consequências. É isso mesmo. Gente, a próxima pergunta não vai dar tempo de vocês poderem responder conosco, mas fica como lição de casa, apresente ao seu professor. Escreva 3 pontos favoráveis e 3 pontos desfavoráveis do conto que você leu. 3 pontos positivos, 3 pontos negativos da história. Coisas boas e coisas ruins da história, do filme, do livro, preferencialmente do conto que você leu. E apresente ao seu professor todo este roteiro de leitura. Gente, presta bem atenção numa coisa que é bem legal. Vocês perceberam que eu fiz aqui uma atividade de forma bem aberta. É possível fazer qualquer filme, qualquer livro, qualquer conto, qualquer romance. Então, você consegue elaborar esse roteiro de leitura a partir de qualquer história. Faça essas perguntas para você quando você estiver lendo um conto, quando você estiver lendo um livro, O Cortiço, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, O Alienista, né? Qual outro livro, professora? Olha, até o Cortiço, né? Cortiço, Atêneo, qualquer livro. Faça as perguntas, você vai conseguir desenvolver uma leitura com mais profundidade e vai conseguir extrair mais qualidade. Harry Potter que eles gostam. Inclusive do Harry Potter, professora, perfeitamente. Isso mesmo, né? Crepúsculo, não sei se está na moda ainda, Crepúsculo, isso, né? E os demais livros que geralmente eles gostam, as sagas, né, que você curte. Que gente, tem nos cinemas, né? Exatamente. Foi um prazer ter participado com vocês dessa aula. Foi muito bom estar aqui. Voltamos nas próximas aulas. Eu aqui, professora Márcia, um prazer ter estado com vocês. Gente, agradeço a participação. Tchau, tchau. Até mais.